Ora, boa noite a todos. Mais uma vez, as férias acabaram, como diz o Carlos, só do programa. Assim, como já sabem, o meu nome é José Pereira, sou o fundador do Conselhos do Consultor. Tenho comigo o Edilberto e o Carlos, que são, se não os melhores, eu acho que são os melhores intermediários de crédito e mediadores imobiliários do país. Também já a malta já começa a conhecer. As férias, eles dizem que foram curtas. Ou foram curtas ou foram compridas, Gilberto? Foram curtas. Portanto, aliás, não há. Portanto, este ano tem sido um ano atípico em termos de trabalho e naturalmente... Mas trabalha muito ou pouco? Muito, muito, muito. É? Yeah. Muito mesmo. Isso é bom. Mas Exatamente. tiraste umas férias ou não? Também é preciso. Fui tirando uns bocados Você só para ganhar descansar. dinheiro, também Não pode, a depois como é que é? tens que gozar um bocado. Exatamente. Não, mas foi-se tirando uns bocadinhos, principalmente para a família, que também é preciso e também nos faz tanta falta. Mas por acaso foi um ano em que desligar mesmo o chip muito complexo. Não foi nada fácil, não. Aí tu tens um chip. Sim. Humano. E tu, Carlos, as férias foram boas? Foram curtas. São sempre, não é? 2 dias ali, 2 dias aqui, pouco mais. Também, meu amigo, só queres trabalhar. Se querem ganhar dinheiro, querem ficar ricos à força toda. Bom, a pessoa vai de férias. Nós temos que ir de férias, mas temos que deixar os telemóveis em casa, porque senão é impossível. Exatamente. Mas vocês notaram muita diferença desta questão de estarmos sem muitos turistas estrangeiros ou nem por isso? Não. Em termos de trabalho, não. Ou seja... Não, estou a falar nas férias, os poucos dias que vocês tiraram. Ok. Não, também fui para zonas mais calmas, por isso também não notei muita afluência de pessoas. Nas zonas onde resido, que são zonas de litoral e beira-mar, sentiu-se menos. Agora, neste mês de agosto, agora nesta segunda quinzena já se notou mais, mas não é igual. Sim, eu fui falando com uma malta que foi para o Algarve. A minha esposa este ano não quis sair. E estavam-me a dizer que apanharam os hotéis com 40%, 30% e a maioria era portugueses, que tinha muito pouco estrangeiros, e os estrangeiros que até tinham mais até eram espanhóis e franceses. Exatamente. Por acaso foi o que eu estive, o que me foram dizendo. Muito bem, cá estamos para mais um programa, não é? Vamos ter aqui um setembro com muita força. Temos 2 convidados já fechados para a próxima semana e para a seguinte. Para a semana temos a Ariana Nunes da Renda Maior e depois vamos ter na semana seguinte o Pedro Anderson de Contas Poupança, em que vou tentar que ele nos traga uns livrozinhos para oferecer. Não sei se já viram a nova edição do livro. Já nem sei se é uma nova edição ou se é um livro novo, mas até tenho a ideia que é um livro novo. Ele por acaso ficou de me enviar. Portanto, vai ser um mês que não podem perder os nossos programas, e é importante. A Ariana será muito mais percebermos. Nós já tivemos aqui um programa na questão das poupanças. A Ariana tem uma vantagem porque a Ariana trabalha com, digamos que, estes investimentos modernos que muitas vezes nós ouvimos falar, de podermos ser de alguma forma ressarcidos com um juro em empreendimentos que nós, através de uma aplicação, conseguimos investir com valores baixos. Aqui outros fundos que conseguimos chegar, plataformas estrangeiras. A Ariana, aliás, eu aconselho a vocês acompanharem o canal dela, porque é muito, aliás, no nosso mercado não tínhamos muito, essa oferta não existia praticamente, e por isso é que ela também está a ter um grande sucesso, e depois ela parece uma excelente comunicadora, pelo menos os vídeos que eu vou acompanhando. Portanto, vai ser interessante. O Pedro Anderson, pronto, já conhecemos, já está apresentado. Para mim tem sido das pessoas que mais têm contribuído para a poupança dos portugueses, com dicas espetaculares, e com programas que de facto fazem mexer a coisa. E pronto, e temos que ir ao tema, não é? O tema que é um bocado, é um pouco sensível. Aliás, tudo o que nós aqui vamos dizer é da nossa experiência, do nosso dia-a-dia a lidar com os clientes, ou seja, não é vinculativo, ou seja, esta questão do divórcio é
muito sensível numa questão de tribunais e de advogados, portanto, nós até temos evitado este assunto, mas tem sido sempre, aliás, temos vários artigos até sobre o tema, e não podíamos fugir dele, porque temos muitas questões. Aliás, foi provavelmente o programa em que nós recebemos mais questões, e eu só coloquei o vídeo ontem, e temos aqui um número muito grande, e uma grande parte delas são um bocadinho de opinião jurídica quase, portanto, em que nós não queremos ir por aí, e é importante que percebam isso. Aqui o que nós queremos transmitir é numa questão o que é que nós aconselhamos, ou em situações em que nós temos clientes que têm créditos e divorciam-se, ou eram divorciados e depois passam a ter um imóvel e querem comprar com outra pessoa. Portanto, há aqui algumas coisas que nós podemos de alguma forma dar a nossa opinião e de como é que funciona com os bancos, essencialmente isso, e é por aí que nós queremos ir. Portanto, tenham sempre em atenção isso, e é um bocado isso que nós vamos tentar abordar. Isto é um tema que, nos últimos tempos, pelos vistos, com esta questão do Covid e ter estado fechados em casa, também fez com que aumentasse o número de divórcios. E aqui, nesta questão do divórcio, é importante que nós consigamos distinguir aqui dois tipos de casamentos, que é a comunhão de adquiridos, não é? Que, no fundo, é o património comum ao casal, mas constituído pelos bens que vão sendo adquiridos a partir do momento em que se casam. E depois temos a comunhão geral de bens, em que tudo o que já existia, ou seja, todos os bens que já existiam dos dois passam a ser dos dois. Ou seja, se ele já tinha um imóvel, passa a ser também dela e vice-versa. Portanto, é importante esta distinção, porque faz toda a diferença no processo a seguir. E Dilberto, esta questão tens muitos processos em que esta questão do divórcio faz ou seja, há aqui algum choque, há aqui algumas situações em que tu possas aqui já nos dar algumas ideias para quem está nessa situação? Ora bem, isso tem sido um tema e disseste bem, com o Covid, nos últimos 2 meses principalmente, tem-me surgido muitas situações. Essencialmente, existe muita dúvida em termos bancários. Isto porque a grande maioria das pessoas, e naturalmente porque não tem conhecimento, porque também é normal isso, acham que se divorciam, partilham os bens e que automaticamente tudo aquilo que são as questões bancárias associadas aos bens que partilham fica resolvido. E não tem noção da dificuldade que é depois tratar dessa parte financeira, que nada tem a ver com a parte de quem fica com o que é. E isso tem sido a grande dificuldade, porque primeiro em perceberem porque é que é assim, porque associam tudo. Uma coisa é a propriedade, outra coisa é o empréstimo. E depois a dificuldade que vão encontrando, porque os bancos estão muito rigorosos nisso, porque naturalmente não querem perder as garantias que foram dadas de início. E há muitos casos que têm depois acabado por ir até por vezes o imóvel para venda, porque muitos dos casos é a única solução mesmo. Exatamente. Carlos, aqui nesta questão essencialmente temos sempre duas situações, que é os cônjuges, um dos cônjuges vende a sua parte ao outro, ou então vendem o imóvel e, se houver ganhos, dividem a receita. Estas são, podes-nos dar aqui umas ideias sobre estas duas formas de fazer o divórcio bem feito, digamos assim? Sim, porque a questão é assim, quando decidimos fazer, ou seja, quando as pessoas decidem partir para o divórcio, uma vez estando nelas, não é? Porque aqui o ideal era que isso nunca acontecesse, não é? Ou pelo menos... Eu discordo. Eu acho que às vezes não há outra solução, não é? Isso eu ok, contigo, às vezes é preciso coragem, não é? Sim, a questão é... A minha mulher que o diga, a minha mulher não teve coragem. Para não chegarmos a este tipo de situações, se calhar o ideal é que as pessoas, antes de casar, pensarem no regime de casamento, não é? Porque aí evita-se estas situações futuras que muitas vezes são complicadas. Desculpa interromper, Carlos. A primeira sociedade que eu tive, um dos meus sócios disse: vamos fazer um contrato de inimigos, que é para nós continuarmos sempre amigos. E eu acho que às vezes, o problema é que aqui esta questão e de facto continuamos. A questão aqui é que o amor aqui, e depois tu estás-me a pedir uma coisa que já estás a desconfiar de mim, já estás a pensar que nos vamos divorciar. E por muito que isso faça alguma lógica, a gente tem que partir do princípio que isso pode acontecer. Portanto, vamos aqui para todos
e está resolvido. E siga a vida. Se não tiver que nos divorciar, espetacular. Se tivermos, já está definido. É como aos seguros, nós temos que os fazer. Quem nos dera não ir lá tocar neles. Agora, aqui é a mesma situação. Agora, a partir do momento que estamos nelas, não é? Existem duas situações que podem resolver a situação de forma mais simples, que é uma delas passa por o imóvel, ou seja, por uma das pessoas ficarem com o imóvel e assumirem a responsabilidade perante o banco, e aqui este assunto é importante tocar um bocadinho nele, porque muitas vezes as pessoas fazem as partilhas dos bens e pensam que automaticamente a responsabilidade em termos financeiros já nada tem a ver com ela, e não é bem assim, não é? Ou seja, nós podemos fazer as partilhas dos bens, nada nos impede de o fazer, mas a responsabilidade do crédito fica em nome das duas pessoas, a não ser que o banco aceite a retirada da outra parte, que neste momento já não é proprietária do imóvel, e para isso é necessário uma análise às condições da pessoa que irá assumir a dívida total. Isso é uma das situações que muitas vezes as pessoas não têm consciência e mais tarde depois até dificulta a vida das pessoas, porque querem refazer a vida, vão tentar um crédito e não conseguem porque pode haver ali alguma situação de demora, porque a outra parte não cumpriu. Bom, isso é uma das situações. A outra situação, que se calhar é mais fácil, entre aspas, não é? Porque é a questão da venda do imóvel. Se as pessoas estiverem de acordo com o valor, etc, é uma situação simples, mas muitas vezes damos por situações em que, ok, decidem vender o imóvel, mas uma pessoa acha que o imóvel vale X e a outra acha que o imóvel vale muito mais. E pronto, isto, lá está, são situações que só o tribunal depois consegue resolver. Agora, o ideal é, quando se parte para o divórcio, é que as pessoas sejam racionais e de certa forma se entendam e se sentem para, pelo menos, porque a questão é esta, as pessoas têm que se sentar, por muito que lhes custe, para que depois possam ter uma vida, como é que eu ia dizer? Não sei como é que é dizer, mas pronto. Eu estou a perceber o que estás a dizer, Carlos. Eu estou a perceber. Eu sei que é difícil, não é? Mas as pessoas a parte aí foi quando disseste que as pessoas têm que ser racionais. O problema é que tens dois tipos de divórcios. Tens o divórcio em que as pessoas se divorciam e pronto, e ficam amigas na mesma e querem resolver as coisas e está feito. E o problema é que depois tens os divórcios que é a ver qual deles é que se lixa mais um ao outro. E é que a coisa complica, não é? É sempre aí que a coisa complica, é nesses que complica. E deixa de ser racional, aliás. A gente vê, aliás, basta meter na CMTV e estar lá um bocado para perceber o que é que por aí acontece, não é? Portanto, é importante, eu percebo o que estás a dizer e era importante que fossem racionais, só que de facto é daquelas coisas, aliás, como eu disse, o facto de não fazeres logo inicialmente e já aqui criar algumas situações em que as pessoas, já me estás aqui a meter a adquiridos ou não sei o quê, ou comunhão não sei que bens e tal, já estás a desconfiar de mim, nós já estás a achar que nos vamos divorciar, mas aí eu acho que aí era a melhor altura para de alguma forma sermos racionais. Porque depois, quando já estamos no divórcio, a coisa já não é muito racional. Eu conheço poucas pessoas que tenham se divorciado e que de alguma forma, porque não têm que ser amigas. Às vezes, somos amigos e tal, mas não tem que ser amigos, tem que ser racionais, era aquilo que tu dizias. Olha, o que é melhor para nós dois neste momento? Tu vais para o teu lado, eu vou para o meu lado. Mas agora vamos aqui tentar dificultar o menos a vida a nós dois, porque nós vamos querer ter uma vida provavelmente com outra pessoa e refazer a vida com outra pessoa. Portanto, não vamos ficar aqui presos um ao outro e andarmos aqui aos tiros um ao outro. E até já nem estou a falar quando há filhos no meio, mas isso é outro assunto. Portanto, essa questão aqui é sempre muito... Agora, o que tu dizes é, as pessoas têm que chegar a acordo, mesmo na venda de um imóvel. Mas muitas vezes é por aí que a coisa chega, ou porque ainda acham que vão voltar, ou seja lá o que for, e então não querem dificultar a questão ali da venda quando estão a criar problemas aos dois, porque o outro já está noutra vida, mas depois muitas vezes não consegue comprar uma outra casa. Portanto, andamos nisto, e isso é sempre irracional, mas pronto, isto também, se fôssemos todos racionais, também se calhar tinha tanta piada. Portanto, sim, os tribunais também têm que trabalhar. Quer dizer, o Rui Pinto tem-nos dado um bocado de trabalho, não sei como é que é. Mas pronto, estas aqui de facto são as duas situações em que as coisas podem ser resolvidas da melhor forma e por aí vamos, sem grandes stresses, e esta questão seria o ideal. Ou a venda a um dos cônjuges e está resolvido,
Porque as pessoas depois acham que às vezes a venda é ele está a pagar o crédito. Mas isso não é uma venda, meus amigos, porque no banco ainda lá estão os dois a pagar. Se um deixar de pagar, o outro vai com o nome também para o Banco de Portugal e ficam os dois sem a casa e ficam os dois muitas vezes com dívida na mesma ao banco. Não é? Aliás, é uma das questões que até que temos aqui nas perguntas à frente e eu se calhar vou passar já, porque de facto, como eu vos dizia há pouco, as questões foi o programa em que nós tivemos mais questões por parte. Aliás, a malta que tenha aqui questões estejam à vontade para colocar. Eu estou a ver aqui também o que é que nos estão a escrever. Já temos aqui algumas situações, mas podem colocar mais questões, que eu entretanto vou colocar aqui algumas que recebemos. Vou tentar, são muitas, mas eu escolhi aqui 5 ou 6 e vou colocar. Se calhar é mais fácil depois no fim, se tivermos tempo, para falar um bocadinho mais no geral. Mas se calhar o ideal é irmos aqui a assuntos em concreto, até porque algumas delas foram repetidas várias vezes. Vou começar se calhar pelo Edilberto, porque ele já está calado há muito tempo e isso não é bom. Eu estou a ouvir atento. Não é bom. Um bocado. Exatamente. A minha esposa recebeu da família uma casa e no mesmo terreno temos um negócio onde trabalhamos. Tudo está no nome dela e nós somos casados com comunhão de bens. Tudo está hipotecado porque eram necessários muito trabalho. Então foi feito um empréstimo em seu nome. Tenho trabalho nos últimos anos, não sei o que estou a mal, está mal escrito, peço desculpa, nos últimos anos para pagar o empréstimo no banco e restaurar a casa, mas a vida a dois tornou-se impossível. O que acontece neste caso com a casa e o empréstimo? Gilberto, percebeste ou queres que repita? Comunhão Geral de Bens, é isso? Acho que ouvi isso, alguns. Tudo está em nome dela e nós somos casados com comunhão de bens, sim. Pronto, é assim, é muito simples. Tendo uma pessoa contraído o empréstimo, segundo aquilo que percebi, a casa é dos dois e o empréstimo é só de quem o fez. Portanto, basicamente o que é que acontece? Em caso de divórcio, tem que dividir o bem, o valor do bem, e o empréstimo é da responsabilidade apenas de quem o fez. Portanto, lá está, duas coisas distintas, que estão interligadas, obviamente, porque foi feito um empréstimo para beneficiar o bem, segundo aquilo que eu percebi, mas sim, só uma das pessoas terá sido, portanto, a esposa, segundo percebi, que recebeu, ainda é solteira e depois casaram-se com comunhão geral de bens. Portanto, o marido tem direito a metade do bem, mas a dívida é só da pessoa que contratou o crédito. Mas o empréstimo foi feito em solteiro? Não. Aqui está, tudo está hipotecado porque eram necessários muitos trabalhos, então foi feito um empréstimo em seu nome. Aquilo deve ter sido, Carlos, já uma pessoa que recebeu os bens e fez um empréstimo e depois o marido casou e naturalmente fizeram uma vida e ajudou a pagar. Pronto, sim, porque a questão também não é muito clara, não é? Porque se fizeram um empréstimo depois de casar, acho que a responsabilidade é dos dois, não é? Digo eu. Não, mas ele ali está a dizer que só fez em seu nome, portanto presumo que seja no nome da pessoa. Se está no nome dela, então fez antes de casar. Exatamente. Não, porque a minha esposa recebeu da família uma casa e no mesmo terreno temos um negócio onde trabalhamos. Tudo está em nome dela e nós somos casados, em comunhão de bens. Portanto, ele depois fez o crédito em nome dele. Mas como está... Em nome dele? Sim. Ou dele ou dela, isso é que não dá para perceber. Mas pronto, independentemente disso, o crédito é da responsabilidade só de quem o fez. Não, eles também podem ter... Não, nós estamos aqui a confundir isto. Isto era dela e pediram o crédito em nome dos dois. E ele agora quer se divorciar e o crédito, os bens não são dele, mas o crédito está em nome dele. Mas os bens são dele também, é metade. Porque... Então deve ser comunhão de adquiridos. Não, ele diz comunhão de bens. Sim, mas a confusão é esta. Pois, tem aí algumas confusões que eram preciso ser esclarecidas. A questão é, se for comunhão geral de bens, que é como aí está escrito, sim senhora, pode ser. O bem é dos dois e o empréstimo é dos dois. Se forem comunhão de adquiridos e se de facto foi solteira, que ela recebeu o imóvel, pois aí o empréstimo é dos dois e o bem é só dela. Ok. Agora vamos aqui, então escolher outra. E até se calhar um bocadinho a ver com o que nós dizíamos há pouco. Para o Carlos. Olá, a minha ex não tinha capacidade para pagar o crédito, mas quis ficar com a casa. Entretanto, pediu-me para manter-me no crédito e foi o que fiz. Agora pretendo adquirir um novo imóvel, mas com a prestação desse crédito, a aparecer nas minhas responsabilidades, não consigo que me aprovem o novo crédito para o novo imóvel. Para além disso, descobri que já não paga prestações há alguns meses. O que devo fazer? Isso não é nada fácil. Isso é um bico de tribunais. Para já, tribunal.
primeira parte é ou vender já o imóvel, não sei, arranjar uma forma de vender já o imóvel. Se ainda não tiver com o nome no Banco de Portugal, o ideal é isso. Pois, o ideal é, não tendo o nome do Banco de Portugal, é vender o imóvel. Às vezes até pode ela estar com algumas prestações em atraso e a situação ainda se conseguir resolver. Não, estando já com o nome do Banco de Portugal, já é mais complicado. Além de vender o imóvel, depois vai ter que esperar ali algum tempo para que a situação dele fique regularizada e que possa voltar a pedir um financiamento. Sim, aqui a questão... Mas estas situações aparecem com alguma frequência, pelo menos aqui a questionarem-nos, aparece esta questão de alguém ficar no crédito porque a outra pessoa não consegue, porque isto é bonito, tu podes divorciar, porque as pessoas não têm muitas vezes a noção disso, tu podes divorciar, mas não significa que o banco te deixe de divorciar. Essa é que é a questão, não é? É assim, eu tenho alguns casos, ainda tenho, não tenho muitos até, mas tenho um caso de um divórcio em que o marido estava fora, ou seja, não sei o que se passou, mas pronto, o marido estava fora, e, entretanto eles tinham adquirido uma moradia. E chegaram a um acordo, pronto, que a moradia ficaria para ela, mas a principal fonte de rendimentos é ele, não é ela. Neste caso ele está fora, tem um bom salário, ela está cá em Portugal, recebe um pouco mais que o salário mínimo. Ela quer ficar com a casa e o marido, por ele, disse que não há problema, ficas com a casa, o banco passa a dívida para ti, só que isto não é bem assim, não é? E como ele está fora, muitas vezes o que é que acontece? Ele basicamente até pode fazer a partilha de bens, passa o bem para o nome dela e não quer saber. Mas quando quiser, imagina que ela entra em cumprimento, quando quiser fazer alguma coisa ele não consegue, não é? Inclusive pode muito bem ser chamado a receber penhoras, de ordenados, essas coisas todas. Por isso as pessoas que pensam que, é aquilo que falámos no início, que pensam que ao fazer a partilha dos bens estão automaticamente isentos da responsabilidade, isso não acontece. Além de fazer a partilha de bens, tem que obrigatoriamente ver com a entidade bancária se a outra pessoa tem capacidade para assumir a dívida. Sim, isso o banco aceita, né? Porque o banco tem que aceitar, porque estamos a falar de uma redução de garantias. As pessoas podem se divorciar, mas não significa que o banco as deixe elas divorciar-se. Portanto, as pessoas muitas vezes não têm sequer noção disto. Por mais caricato que isto seja, o contrato com o banco é mais importante que o contrato entre eles dois. Portanto, exatamente. E as pessoas não têm muitas vezes a noção disto. Normalmente acham, pronto, vou ficar a pagar, e ela é que fica a pagar, mas o banco não está preocupado se é ela que está a pagar. Em caso de incumprimento, ele vai atrás de si também, meu amigo, ou minha amiga. Portanto, esta questão é quase como ser um fiador, não há volta a dar, não é? É preciso ter muita atenção a essas coisas, e a maior parte das pessoas acabam por não fazer e sem perceber que isso é uma obrigatoriedade. Isso só acontece quando de facto já há penhoras, ou então porque quando pensam em comprar uma casa para fazer uma vida com outra pessoa, não conseguem por estes motivos, não é? Mas pronto. Ok, vamos aproveitar que ainda temos aqui algum tempo para fazer mais algumas perguntas. Agora se calhar para o Edilberto. Ora, diz aqui, boa noite, eu e o meu ex temos um imóvel em conjunto com empréstimo à habitação associado. Estamos a separar-nos e pusemos o imóvel à venda. Na minha opinião, o valor está demasiado alto, mas não chegamos a acordo para baixar. E assim a casa nunca vai ser vendida e também não chegamos a acordo sobre o valor que ele teria de me dar para ficar com a casa. Eu não quero continuar a viver na casa, pois a situação não é gerível. Vou ter de alugar outra casa para viver. A minha pergunta é, tenho de pagar a mensalidade de 50% estando apenas ele a usufruir da casa? Mais tarde, em caso de venda, esse valor pago apenas por ele terá de ser deduzido nos lucros? Eu gostei desta parte de lucros. Obrigado. Bom, eu acho que até essa pergunta acaba por ter duas questões. Sim, tem duas. Tem duas. Exato. Portanto, a primeira, e tentando responder à primeira, tem que pagar, naturalmente, tem a responsabilidade, não é? E no mínimo a responsabilidade moral, porque é dona da dívida, não é? É dona do bem, mas é dona da dívida também, portanto, e no mínimo tem que assumir 50%. No caso neste caso, o ex-marido vir a assumir esses encargos todos que advenham do imóvel enquanto mesmo está em venda e mais tarde sendo vendido, não tem que dar rigorosamente nada. Portanto,
não há nada que regule isso, a não ser que seja um acordo feito e devidamente redigido, talvez por alguém de direito, um advogado ou uma coisa assim, que possa isso ficar acordado, digo eu. Agora, em termos gerais, em termos daquilo que é a responsabilidade bancária e do divórcio, o facto de vender, isto é, o marido anda a pagar 3 anos, chega ao fim de 3 anos, vendem, e ele quer, além de dividir o lucro, o suposto lucro a meio, e ele ainda ter que receber aquilo que andou a pagar sozinho, não tem que o fazer. Sim, não, só se tiver escrito. Sim, exatamente. Sim, lá está, só se tiver. Porque aqui o moral, moralmente, sim, vale o que vale. Mas aí também é uma incoerência do ex-marido, acho eu, não é? No sentido de, se for para vender, ele quer um valor muito grande. Mas também lhe oferece um valor muito pequeno a ela. Claro, isso são problemas de divórcio. Foi o que falamos exatamente há um bocado. Qual bom senso? O problema está aqui, porque no bom senso o que tu fazias era, chamas um mediador imobiliário, ou até 2 ou 3, até para ter várias opiniões, e dizem, o valor de mercado para se vender neste momento é este. Sim, não fazendo a mais pálida ideia do que se trata, em concreto, não conhecendo as pessoas, por aquilo que está escrito, terá sido a senhora a pedir o divórcio. É a primeira conclusão que eu tiro. Sim, mas isso também vale o que vale. Né? A questão aqui não vale nada. A questão é que não vale nada, mas depois as pessoas mas aqui quando tu dizes o moralmente, vale zero. Eu acho que é bom senso, não sei. Sim, Edilberto, isso o bom senso, eu percebo isso, mas o problema é que aqui tu não podes meter o bom senso, tu estás a dizer, ok, ele pagou 50%, tem que pagar os 50%, mas eles podem ter falado entre eles que não, opá, tu ficas com a casa e não tem que ser os 50%. Portanto, isso aí vale o que vale, não é? A questão é, o problema é quando as coisas começam a descambar, esse é sempre o problema. E para o banco, eles não têm que pagar 50-50. O banco tem que não. Tem que lá estar o dinheirinho da prestação naquele dia. Pô, a banca até pode ser 99%, 1%. Divido mais assim nessas coisas. Não há cá bébias, não é? E bem, é o contrato, o banco está no direito dele, emprestou o dinheiro com aquelas garantias da casa e daquelas 2 pessoas a pagar em função dos rendimentos que tinham na altura. Portanto, não há muito aqui a falar. Entretanto, temos aqui também já algumas questões. Olá, boa noite a todos. E já Daniela Moreira, Bruno do O, Gésia, está sempre igual. Não sei se isso é bom ou se é mau, mas vamos partir do princípio que seja bom. Tanta escritura e o Ronaldo do crédito de férias. E o Messi também. Excelente escolha, grande jornalista o Pedro. Depois, temos aqui uma questão da Daniela Moreira que diz: olá, um casal que está separado há 20 anos, nunca assinaram o divórcio, a esposa recebe 3 mil euros de dívida, recebe, eu aqui até pensava que ia receber alguma coisa, mas afinal uma dívida, de IRS, em que a Carta das Finanças diz que foi hipotecado o ordenado da esposa e que mensalmente sai dinheiro do seu ordenado para pagamento da dívida às finanças. Perante a conta, a esposa foi às finanças dizer para entrar em contacto com o marido sobre a dívida. Dão resposta nas finanças que o marido aqui estava dado como morto. O que fazer se não há negociação por parte do marido? Primeiro tem que provar que o marido não está morto. Isto aqui tem que meter advogados, não vejo aqui outra solução. Não, mas há aqui uma questão, logo à primeira vista, há aqui uma questão que me está a fazer confusão, que é, portanto, o IRS, para vir, se é uma dívida de IRS, só se for uma dívida muito antiga, porque senão se já estão separados já há tanto tempo, parte do princípio estão a fazer o IRS separados. Não sei. Sim, mas não, nunca assinaram o divórcio. Certo. Sim, mas podem fazer o IRS separados, já é. Pode. Meu amigo, eu não estou a dizer o contrário, estou aqui a dizer é que estão separados, mas não estão divorciados, portanto, à partida, e o que diz aqui é que depois que ele para as finanças está morto. A incoerência parece-me esta questão de ele nas finanças estar morto, há qualquer coisa aqui que está mal, né? Portanto, para resolver isto, a primeira coisa é que ele nas finanças não pode estar morto. Sim, logo. Porque senão é ela que vai cair, isso é óbvio, não é? Ela é casada com ele, a dívida é para ela. Agora, se ele ainda de facto está vivo, este é o meu ponto de vista. Eu não sei que tipo de dívida é. É uma dívida IRS, de finanças. Ali diz IRS, acho eu. Sim, é finanças, seja lá o que for, é as finanças. Ora bem, eu não sei como é que se prova que uma pessoa está viva, só se for pegar na pessoa e levá-la lá, ou então... Meu amigo, se meteres tribunais ou a polícia atrás dele, não há cá... Não é? Sim, e até a própria junta de freguesia passam os atestados de... sim, mas tem que ser a pessoa aí pedir o atestado. Portanto, se ele não quer pagar, eu acredito que não. Isto tem que ser, no meu ponto de vista... É advogados, sem dúvida, sem dúvida.
Não vejo outra forma de fazer isto, porque para mim aqui o que está mais... O que está... A primeira coisa aqui a fazer é provar que o senhor está vivo. Porque se ele de facto estiver morto, é ela que vai ficar com a dívida, não há volta a dar. Sim, ela é herdeira. Exatamente, se não assinou o divórcio. Ok, depois temos aqui o Luís Miguel Oliveira a dizer boa noite, craques. Deve estar a seleção esta manhã, não é? Estou a perceber. Depois diz-nos aqui, quando há mais que um titular no empréstimo, a responsabilidade é solidária e só se extingue com a liquidação de crédito, exatamente. Ok. E depois temos aqui o Altri a dizer, vocês são máquinas. Epá, vocês são da era? Não. Sério? Se você expulso da vossa empresa. Pumba! Já era. Ora, muito bem. Temos aqui mais umas perguntinhas, embora aqui já estamos aqui a esticar a corda e o Carlos tem que ir dormir, que está difícil, isto ter filhos pequenos é complicado. Ora bem, deixa-me escolher aqui, eu tinha aqui isto por prioridades. Para mais uma. Ora, já foi uma para o Edilberto, duas para o Edilberto e uma para o Carlos, vai mais uma para o Carlos. Ora bem. Vai ser mesmo esta. Bom dia, isto é boa noite e bom dia, que é por causa das coisas. Casei em 1998 no regime de adquiridos. Na altura ele era, atenção, regime de adquiridos, e apontando que a pergunta está sempre a repetir. Na altura ele era o único proprietário da casa, adquirida através de empréstimo em janeiro de 97, portanto antes de casar. Que se tornou a casa de morada de família. Sobre a mesma existia um crédito de habitação em nome dele apenas. Sim. Estou agora em processo de divórcio. Na partilha, a casa será considerada um bem próprio? Desde 1998 que o pagamento das prestações, bem como de todas as despesas, foi feito com o dinheiro de ambos. Ele agora diz que a casa ou o valor da casa lhe pertence só a ele. Não terei direito pelo menos a metade do valor pago desde 1998 até agora? É assim, isso existe, pronto, ela já está lá há muitos anos, é verdade. Exatamente. Os capiões não dá para os capiões. São questões de tribunal. Se formos pela lei, ou seja, se formos ver aqui, regime de comunhão de adquiridos, ok, só o que é dele, ou seja, o imóvel só seria dos dois se fosse depois de casados. Por isso, neste caso, o imóvel é só dele. O crédito também só está em nome dele. O facto dela o ter ajudado a pagar as prestações, isso legalmente não lhe dá direito de lhe pedir nada. Agora, eu não sei se era a morada fiscal, porque eu sei que existe aqui algumas alterações. É a morada da família. É a morada de família. Por exemplo, no caso deles não estarem divorciados, se o marido quisesse vender a casa, mesmo ela sendo só dele, ela teria que consentir. Sim, sim. E no caso do divórcio, pronto, lá está. Isto, e se ter filhos, essa questão ainda é mais complicada. Pronto, isto se calhar terá aqui não fala, diz a morada de família, parte do princípio que possa haver filhos, mas pronto, mas aqui não é claro. Pronto, isto se calhar terá que ser assuntos de advogados, se bem que lendo as coisas... Sim, nós aqui estamos a... Regime de adquiridos, solteiro, crédito só em nome dele, ela ajudou-o a pagar, mas isso, pronto, vale o que vale, não é? Agora, na realidade é morada de família, se ele quisesse vender ela tinha que consentir. No caso do divórcio não sei como é que isto funciona. É aquilo que nós falamos há pouco, não é? É o regime e depois muitas vezes é estas questões, que depois chega ao final e quando a coisa acaba, e de facto se andou, é verdade, se formos aqui para o moralmente, como dizia o Edilberto, supostamente ela tinha que ter aqui algum benefício, mas a questão é pensar, isto tem que ser pensado no momento em que decidem casar, não é? Porque se decidem casar e sabem que a partir daí as despesas vão ser dos dois, tem que haver aqui alguma salvaguarda, nem que seja exatamente qualquer coisa que fique escrita que a partir de agora o valor que todos os meses é dividido o crédito, esse valor, se acontecer alguma coisa, se houver um divórcio, esse valor será somado e haverá aqui teria que haver essa situação. Mas pronto, eu também aqui acho que concordo que o ideal aqui tem que ser de alguma forma advogados, e essa questão de já estar a ser morada da família e poder ter filhos e tal, a coisa aí já complica um bocado. Mas pronto, sem nos alongarmos muito mais, agora deixa eu ver aqui que há mais aqui. Diz aqui o Luís, o indivíduo está dado como morto, não tinha seguro-vida. Não sei se a dívida era de crédito de habitação ou era. Era as finanças, mas se fosse um crédito de vida puro, mas aqui já abaixo já vamos perceber que não estava como nós achávamos,
porque eu acho que isso ficou implícito. O Pires Oliveira é que está, a esta hora também já não ajuda. Diz-nos depois novamente a Daniela, o senhor está vivo, como é óbvio, a dívida é antiga por ele não ter feito o IRS e não declarar a empresa que tem. Daí surge a dúvida para a esposa pagar. O nome do senhor não aparece nas finanças, em última atividade da empresa, por isso as finanças acham que ele está morto, ou no fundo está a dizer que ele está morto. Mas eu volto aqui ao mesmo, Daniela, na minha opinião, isto é advogado e provar às finanças que ele está vivo e que a dívida é dele, ponto final. E se o divórcio não está assinado, também convém tratar disto, porque se o senhor até para as finanças aparece, tenho ideia que pode ainda causar mais problemas. Exatamente. Depois diz-nos aqui o Luís Oliveira, pensava que era dívida de crédito, lá está. As letras pequenas ele tem dificuldade a ler. Era isso que eu estava a achar. E pronto, também já estamos aqui a esticar a corda. Tinha aqui mais algumas questões, mas se calhar fica para uma próxima. Este de facto é um assunto um pouco sensível, aliás, pelo número de questões que nos foram fazendo. E uma grande parte, como eu já vos disse, era de fórum judicial, portanto, eu até de alguma forma tentei não trazer para aqui, foi mais estas questões de crédito e eu pagava e a questão de ser comunhão de adquiridos, o geral de bens. E foi um bocadinho por aí que nós tentamos ir. Tenham muita atenção a estas questões. Quando nos casamos, isto é tudo muito bonito. Mas depois pode correr muito mal. Portanto, estas questões são muito importantes ficarem... Eu conheço casais que fazem um contrato mesmo, quando se casam, fazem um contrato em relação a todas estas coisas. Porque há bens que se calhar faz sentido passar para os dois, ou pelo menos esta questão de pagar um crédito. Outros se calhar não, né? Porque já tinham uma coisa qualquer que não quero que entre, porque... E há forma de fazer isso. Portanto, desde que isso fique escrito, está tudo bem. E é a melhor forma de fazer as coisas, porque pode chegar um dia que as coisas não estão a correr bem e a gente tem que cada um ir para a nossa parte. E nem pode, porque às vezes eu também acredito que estas situações muitas vezes até levam as pessoas a não se divorciarem. Ai, não tenho capacidade de viver sozinho, ou tenho capacidade de ter uma casa sozinha, ou sozinho, ou porque tenho os filhos e não sei o quê, para onde é que nós vamos morar. Portanto, quanto melhor isto estiver de alguma forma preto no branco, melhor. Mas lá está, o amor e aquelas coisas todas acabam. É que isto é um assunto em que tens o amor no início e o ódio no fim. Não é só muitas vezes, percebes? Portanto, é uma coisa que... É o amor e o facilitismo, porque o regime de comunhão de adquiridos é o mais usual, não dá muito trabalho. Separação de bens é preciso fazer aí algumas, não sei se é testamentos ou contratos. É uma convenção antinupcial, mas é preciso fazê-la, não é? Sim. E tem custos. E tem custos. Sim. Mas a questão aqui... Eu acredito que muitas vezes seja mais uma questão de e tal, tu não sei o quê, já estás a desconfiar de mim e tal. Esse é que é o problema, já estás a pensar no divórcio. Seja para ele ou seja para ela, eu aqui falo mais normalmente de uma coisa, atenção, que um bocado temos as feministas todas a bater-nos, não é isso que está aqui em causa. Aqui falo porque sou homem, portanto estou sempre a olhar para o outro lado. Mas também acontece o contrário, aliás, como nós vimos aqui, é fácil perceber. Agora, esta questão é muito sensível, portanto, tenham sempre atenção a isso. E é muito fácil, se calhar, gastar uns trocos para fazer esse contrato, os trocos, ou seja, com um advogado para as coisas ficarem feitas, vai-vos poupar depois muitos problemas à frente. Porque está no contrato, não há volta a dar, é assim, pronto, acabou, está arrumado. Quando a coisa fica assim um bocado meia em dúvida, a coisa pode complicar. Afinal, entretanto, entraram aqui mais algumas questões. Ok, obrigado, consultores de Daniela. Obrigado nós, Daniela, por estar a colocar as questões e estar-nos a acompanhar. Temos a Sónia Pinto da Costa a dizer-nos, nos dias de hoje, já é possível divórcio sem consentimento do outro? Pode ser uma solução? Sim, para o banco é que... O problema aqui é sempre nesta questão dos créditos, não é? Existem algumas situações em que não é necessário consentimento. Violência doméstica, acho eu. Sim. Algumas eu até acho que qualquer pessoa hoje em dia pode pedir o divórcio, mas aqui a questão tem a ver, prende-se com questões financeiras. Eu espero que a minha mulher não esteja a ver o programa. Eu tinha prometido não ia dizer piadas neste programa, mas eu não consigo controlar.
Eu não me consigo controlar. Depois, qual é o melhor acordo no casamento para evitar chatices no futuro? Será a separação de bens adquiridos antes e após? Daniela, é aquilo que nós estamos a dizer. A questão é que muitas vezes, na minha opinião, às vezes convém haver um contrato intermédio nestas questões que nós estamos a falar. Porque esta questão de já tinha uma casa, mas tenho um crédito, agora começam a pagar os dois. Será justo estar a meter, quer dizer, eu acabei-me de casar e agora vou meter uma pessoa nos meus bens todos que estão para trás e entretanto eu depois vou-me divorciar e ela vai ficar com uma parte ou ele, não é? É o que eu digo, é importante as coisas ficarem preto no branco para que não haja situações. O regime aqui, para mim, é um bocado... O regime faz sentido haver estes dois regimes, mas eu acho que pode haver aqui no meio esse contrato que nós temos estado a falar para resolver. Aliás, até após o divórcio pode haver esse contrato, não é? A dizer, ela fica com a casa, ela é que vai ter que pagar, portanto, há algumas coisas que se podem fazer, desde que seja dentro da lei. Isto hoje não para. Sandra Antunes, quando há dívida ao banco, os dois devem pagar? Sim. Se o crédito é dos dois, sim. Tem que ser. Não há muita volta a fazer, Sandra. Não há muita volta a dar. Depois temos aqui o Bruno do a dizer, amanhã vai ser duro. Descansem. Não sei o que é que se passa para aí. Já começou a primeira liga? Sim, deve ser. Não sei. Muito bem. Pessoal, foi um prazer mais este programa de volta de férias. Para a semana cá estaremos com a Ariana Nunes a falar um bocadinho sobre como é que nós podemos investir nestes novos tipos de investimento. E é engraçado que se pode investir com muito pouco e a Ariana de facto vai nos ajudar aí, vai nos ajudar um pouco nisso. Aliás, aconselho-vos a acompanhar o canal do YouTube dela, que é a Renda Maior, e vão aprender muito de certeza. Pessoal, mais uma boa semana. Carlos e Gilberto, obrigado. Um abraço. Boa semana. Tchau. Igualmente.